Fala galerinha, aqui é o Murilo Knauf, um do tutor de vocês de anatomia, e a gente vai falar hoje sobre coluna vertebral. A ideia por trás dessa aula é a gente entender a classificação geral, os acidentes anatômicos da coluna, as articulações desses componentes e a irrigação de forma geral da coluna. Sobre a classificação geral, a gente tem que a coluna vai ser o eixo de sustentação do esqueleto axial, que vai sustentar o crânio e grande parte dos ossos anterior. Com relação aos números, a gente tem ao todo 33 vértebras, sendo que são 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Sendo que as sacrais e coxígeas, elas são unidas através de um processo chamado de sinostose. Então, basicamente, elas são fundidas. Algumas observações, a gente tem que os discos intervertebrais, que são aquelas estruturas entre as vértebras, vão ocupar mais ou menos um quarto da estrutura da coluna, e que as vértebras, elas vão aumentar o tamanho do corpo vertebral, que eu vou mostrar mais na frente, no sentido crânio-caudal. Ou seja, no crânio, a gente vai ter vértebras com corpos vertebrais menores, né, menos massa óssea do que com relação às mais caudais. E isso tem relação ao peso, porque uma vértebra cervical vai ter que aguentar menos peso do que uma vértebra lombar, por exemplo. Vou mostrar daqui a pouquinho algumas imagens sobre isso. Com relação às curvaturas, a gente tem algumas curvaturas fisiológicas na coluna mesmo, que são as lordoses. Então a gente tem duas lordoses, a cervical e a lombar, e duas cifoses, a torácica e a sacrocoxígea. Aqui a gente está vendo a estrutura da coluna inteiriça, né? O que é lordose e o que é cifose? Para decorar, lembra sempre de lordose da lombar. Então, lordose lombar, você sabendo a ordem mais ou menos, então isso aqui é a lordose lombar, então aqui vai ser a lordose cervical. Então aqui vai ter que ser cifose torácica e a cifose sacrocoxígea. Para diferenciar com relação às vistas, se vocês verem com relação à vista anterior e à vista posterior, vocês podem ver essas estruturas aqui nas vértebras, que parece espinha de peixe, né, que são os processos espinhosos. Então a vista posterior que vai ter esse processo todo aqui. Mostrando mais uma vez as curvaturas, né? Então, lordose lombar, lembrar desse comecinho de LO. Então a gente tem lordose lombar, então vai ser lordose cervical, que são das vértebras cervicais, cifose torácica, que são das vértebras torácicas, lordose lombar e cifose sacrocoxígea, que é o sacro e o cóccix. Essas curvaturas são normais, mas um aumento ou diminuição desses ângulos podem causar alguns problemas de saúde. Então eu trouxe algumas aqui, que primeiramente fala sobre hipercifose. Então lembrando, cifose torácica, e hipercifose quer dizer que aumentou essa angulação. Isso causa muita dor por diversos motivos, mas eu gostaria de falar só um pouco sobre as causas, né? A hipercifose, por exemplo, ela pode ser patológica, quando o indivíduo já nasce com esse grau, pós-traumática, talvez depois de um acidente, alguma coisa assim, postural, relativa à propriedade, especialmente por questão de osteoporose, alguma outra doença degenerativa envolvida, ou congênita. A hiperlordose, né, lembrando mais uma vez, lordose, especialmente nesse caso a lombar, aumento desse grau, hiperlordose. Também pode ser causado por postura, por gravidez, por causa do excesso de peso que a grávida vai ter nessa região, obesidade e uma fraqueza muscular também, que não vai aguentar ajudar na sustentação dessa estrutura. E a escoliose, né, que não tem nada a ver com as duas curvaturas, e ela pode ser por motivo neuromuscular, por causa de espinha bífida, paralisia cerebral ou alguma outra lesão, degenerativa, idiopática, que é quando a gente não sabe a causa exata, e geralmente o maior número de escoliose é idiopática, ou pós-traumática também, por causa de um acidente, alguma coisa assim. Os acidentes anatômicos da coluna são bastantes acidentes anatômicos. Eu vou tentar explicar legal para vocês entenderem. Então a gente tem corpo da vértebra, o arco da vértebra, que vai ser formado pelo pedículo e pela lâmina, processo espinhoso, processo transverso, processos articulares, forame vertebral, incisuras, forame intervertebral, pedículo e as lâminas. É muito nome, mas vamos com calma, tá?
Aqui a gente tem a imagem de uma vértebra. Essa aqui, na realidade, é uma vértebra torácica, mas de forma geral os processos são bem parecidos. Tirando, a gente tem que, depois eu vou mostrar, mas a primeira vértebra cervical e a segunda vértebra cervical são bem diferenciadas das outras, e o cóccix e o sacro são como são fundidos, né? Eles não vão ter essa separação toda aqui. Então, a gente separa primeiramente em duas áreas, que vai ser o corpo vertebral e o arco vertebral. O corpo vertebral eu já citei, que foi quando eu falei que aumentava a espessura da vértebra no sentido crânio-caudal. O que vai aumentar, na realidade, vai ser esse corpo vertebral aqui. Ele vai ficar maior para poder aguentar mais peso em cima dele. No corpo vertebral, a gente tem, sobretudo, a face intervertebral, que é onde a gente vai conseguir articular uma vértebra com a outra. Saindo do corpo vertebral, a gente começa pelo pedículo do arco. Então, vai ser o começo desse arco, que é um pedículo. Vai sair do pedículo, a gente vai ter o processo transverso. Depois do processo transverso, a gente vai ter a lâmina do arco vertebral se unindo, formando o processo espinhoso. E essa aqui vai ser sempre a vista posterior. Se vocês verem, né, eu falei anteriormente também da face posterior da coluna, que por causa que tem esse processo espinhoso aqui. Essas estruturas são bem comuns a partir da C2. O que muda nesse caso aqui, por ser uma vértebra torácica, é essa fóvea costal aqui do processo, essa fóvea costal do processo transverso, que vai ser onde as costelas vão se articular. Mas fora isso, todas as estruturas são iguais, inclusive o processo articular superior aqui também, para poder articular. Faltou aqui o último acidente, que é o forame vertebral, que vai ser onde vai passar a medula espinhal. Aqui a gente tem uma visão lateral de uma vértebra, e apesar de parecerem diferentes, né, para saber se a vértebra está de cabeça para baixo, alguma coisa assim, sempre olha para o processo espinhoso. O processo espinhoso, ele vai fazer essa projeção inferior. E vocês podem ver por causa dessa cisura aqui também. Tá? Né, essa cisura aqui que eu mostrei vai formar o forame intervertebral, que vai ser por onde vão passar os nervos espinhais de forma geral. A gente também tem outra visão mostrando como o processo articular também se articula entre as duas vértebras e mostrando também o disco intervertebral. Agora, nos acidentes anatômicos típicos, a gente vai começar pelas vértebras cervicais, que tirando a primeira e a segunda, que são mais especiais, todas elas vão ter esses acidentes aqui. A gente tem um processo transverso com um forame transverso, para permitir a passagem das artérias vertebrais. A gente tem um processo transverso bifurcado, que vai formar o tubérculo anterior e o posterior, que vai permitir a inserção de músculos do pescoço. A gente tem um processo espinhoso curto, e em alguns casos até bifurcado. A gente tem as faces articulares horizontalizadas, que vai permitir movimentos de flexão e extensão livre, rotação restrita e algum grau de flexão lateral. E a gente vai ter o forame vertebral, que é mais largo e triangular. É uma observação, a sétima vértebra cervical, a C7, ela possui um processo espinhoso bem mais acentuado, que é a vértebra proeminente, que a gente consegue ver, às vezes até sentir no pescoço. Então, a gente tem aqui algumas imagens, né, pelas diferenças agora. A gente tem um processo transverso, que aqui vai ser bifurcado, em tubérculo posterior e anterior, para permitir a inserção dos músculos do pescoço. A gente tem o forame transverso, né, está no processo transverso, então vai receber o nome de forame transverso, para permitir a passagem da irrigação. A gente tem a face articular mais horizontalizada, permite as movimentações. E o processo espinhoso que pode ser bipartido aqui. Né? Esse aqui é a C7, a gente, em uma comparação, vê como é que é mais longo. A gente tem também o forame vertebral, que ele é um pouco maior do que os outros. Ele vai formar mais ou menos um triângulo. Continuando nos acidentes anatômicos, agora mais específico ainda, a gente tem o Atlas, que é a primeira vértebra cervical, que vai receber esse nome por causa do deus grego Atlas, que ele foi castigado por Zeus a sustentar os céus por eternidade. Então seria uma analogia como se a primeira vértebra cervical está sustentando o nosso crânio. Ela não possui corpo nem processo espinhoso, possui dois arcos, anterior e posterior, articula com os côndilos occipitais, vai ter a fóvea do dente do áxis e o tubérculo para o ligamento transverso.
Aqui a gente tem a vista superior do Atlas, tá? A gente consegue ver a face articular para o côndilo occipital, como é que ela é mais larga e maior do que as outras que eu já mostrei. O forame transverso, que é característico das vértebras cervicais. A gente tem também os dois arcos, né? Ele tem dois arcos, que é o arco anterior e o arco posterior, uma vez que não tem corpo vertebral. A gente tem esse forame vertebral bem amplo, bem largo. E além disso, a gente tem um tubérculo para o ligamento transverso, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E a gente também tem a face articular para o dente do axis, que eu vou mostrar também. Aqui é uma vista inferior, a gente consegue ver como a face articular, essa face articular sendo para o axis, né, que vai ser a segunda vértebra cervical, como é uma vista inferior, como ela é menor, a gente consegue ver isso para diferenciar se a gente está na vista posterior ou inferior. E a gente também tem os arcos, também o arco anterior, o arco posterior, da mesma forma. A gente tem aqui os acidentes anatômicos do axis agora, que é a segunda vértebra cervical, e ela possui todas as características gerais das vértebras cervicais, mas tem um processo que diferencia e vocês conseguem ver aqui, que é o dente do axis, né? Axis sendo o eixo. Então aqui vai formar um eixo com o atlas, tá? E qual a importância desse processo aqui, desse acidente? Ela vai permitir a rotação do pescoço. Grande parte do movimento de rotação do pescoço é por causa dessa estrutura aqui, das estruturas que acompanham, que vão compor essa articulação. Então, vocês têm essa visão aqui, o processo espinhoso bifurcado, igual uma vértebra cervical. A gente tem o forame aqui, e a gente consegue ver bastante o dente e as faces articulares, né? Essa aqui sendo o ligamento transverso, e essa aqui em direção ao atlas. Agora dá para ver melhor a articulação, né? Aqui a gente consegue ver como o atlas interage com o axis, né? Formando o eixo mesmo. O axis vai formar esse eixo mesmo. E, e aqui tem uma vista superior, só para mostrar mais ou menos como que é a articulação, como que é o ligamento. Mas isso vai ser falado melhor daqui a pouquinho, quando a gente especificar e mostrar melhor o ligamento e a movimentação. Agora a gente vai para os acidentes anatômicos das vértebras torácicas. E a grande diferença das vértebras torácicas vai ser o ligamento com as costelas. Então, para isso, a gente tem que ter as válvulas costais, que vai formar as articulações laterais com as costelas. A gente não vai ter mais aquele forame transverso para passar as irrigações. A gente tem um corpo maior que a cervical, porém menor que as lombares. Como eu falei, vai crescendo no sentido crânio-caudal. A gente tem um processo articular superior um pouco mais verticalizado, que vai permitir um maior grau de rotação, algum grau de flexão lateral, um pouco de flexão e extensão. E a gente tem um processo espinhoso um pouco mais longo, que vai lembrar uma espada. A gente tem aqui, dá para ver que o corpo é bem maior e que o forame vertebral também é menor do que o das cervicais, né? Se não lembro das cervicais, parecia um triângulo bem grande. Esse aqui não, um pouco menor. E a gente tem a grande diferença aqui, que é a face. A gente tem a grande diferença aqui, que é a fóvea costal, que vai fazer o ligamento com as costelas. A gente tem a fóvea costal superior aqui e a transversa. As vértebras lombares agora, a gente tem um corpo maior, lembrando mais uma vez, sempre vai crescer em direção ao crânio-caudal. A gente tem alguns processos acessórios que vai permitir a inserção de músculos do dorso. A gente tem os processos mamilares, que vai permitir também a inserção de músculos do dorso. E a gente tem um processo espinhoso mais quadrangular, que vai lembrar uma machadinha. Então aqui tá, vocês veem que o corpo desse aqui é bem maior, inclusive. E a grande diferença aqui vão ser os processos acessórios e o mamilar, para permitir a inserção da musculatura do dorso. A gente tem agora o sacro e o cóccix. O sacro tem um formato cuneiforme, então parece uma cunha, que vai ser formado por 5 vértebras fundidas. Vai estar situado entre os ossos do quadril e forma o teto e a parede posterior e superior da metade posterior da cavidade pélvica. O sacro vai transmitir o peso do corpo para o símbolo do membro inferior. O cóccix é
Um pequeno osso triangular formado pela fusão de 4 vértebras coxígeas rudimentares. Ele é um remanescente do esqueleto da eminência caudal embrionária, presente em embriões humanos. E a gente também, neles, tem alguns acidentes anatômicos, né? Vale ressaltar mais uma vez que vão estar fundidas. A gente tem a face anterior pélvica, a face posterior, a base sacral, que vai ter o promontório, o ápice do sacro, a face auricular, que vai permitir a articulação ilho-sacral, o canal sacral, que vai ter a porção terminal da cauda equina, que são as raízes terminais dos nervos espinhais, então é o final dos nervos espinais. E a gente tem os cornos tanto sacrais quanto coxígeos. Aqui a gente tem a vista anterior do sacro, onde a gente pode notar a base do sacro e o ápice do sacro, não confundir, porque geralmente a gente acha que a base é o que estaria mais embaixo, mas nesse caso a base é mais superior do que o ápice do sacro. A gente tem a superfície articular lombosacral e o promontório. O promontório é essa elevação ao redor da superfície, que já forma a articulação lombosacral, que é onde vai inserir aqui a quinta vértebra sacral. A gente tem os forâmenes sacrais, que é onde vai passar os ramos terminais da inervação. Na vista posterior do sacro, a gente tem mais outros acidentes anatômicos. A gente consegue ver as fases articulares. A gente consegue ver também a face auricular, né, que vem desse nome porque parece uma orelha. E ela vai fazer aqui a articulação sacro-ilíaca, que é o osso da pelve que vai ligar aqui. A gente tem algumas curiosidades, algumas cristas, mas sobretudo aqui notar o hiato sacral, que eu vou mostrar na próxima imagem, e o corno sacral e o corno coxígeo, porque eles vão ter uma interação legal com os ligamentos e a musculatura dorsal. A gente tem a vista lateral, flexionada, que a gente pode ver o canal sacral, que é onde vai passar a inervação, e o ato sacral, né, aqui sendo o oco, então a gente tem aqui que as terminações nervosas podem passar por aqui. Então aqui tem mais ou menos um resumo. Vou lembrar do que eu já falei inicialmente, que as vértebras vão aumentar o tamanho do corpo delas, direção crânio-caudal. Então a gente tem as duas especiais, o atlas e o axis, e a gente pode ver que o corpo aumenta muito. A gente consegue ver as diferenças anatômicas aqui explícitas. Aqui só o sacro está dividido, mas na realidade ele é todo fundido. Então a gente, relembrando, a gente tem 7 vértebras cervicais, 2 torácicas, 5 vértebras lombares, a gente tem 5 vértebras sacrais fundidas e 4 vértebras coxígeas fundidas. Uma diferenciação sobre medula óssea e medula espinal. A medula óssea é um tecido líquido que ocupa cavidades dos ossos, faz parte né, que são as células tronco hematopoéticas, faz parte do tecido hematopoético, que é a formação das células sanguíneas. A medula espinhal vai ser o tecido nervoso que vai ocupar o espaço dentro da coluna vertebral, que é o canal vertebral, que eu mostrei diversas vezes. E vai ter como função transmitir o impulso nervoso a partir do cérebro para todo o corpo, que faz parte do sistema nervoso central. Tem aqui só uma imagem para mostrar a medula óssea e a medula espinhal. Então agora a gente vai falar sobre as articulações em si. Eu trouxe essa imagem aqui para ilustrar os nossos movimentos que a gente é permitido fazer com a coluna. São a flexão lateral, a rotação, flexão e extensão. Né, a gente pode fazer tanto com a coluna inteiriça, a gente tendo como base ali a coluna lombar mais ou menos, tanto que a gente pode fazer também com a parte cervical da coluna. Então a gente tem que falar de uma das coisas mais importantes, que é o disco intervertebral. A gente vai ter 23 discos intervertebrais, e vão do C2 até o sacro. Então, tanto entre o occipital e C1, como entre C1 e C2, a gente não vai ter disco intervertebral. Vão formar articulações do tipo sínfise. O disco vertebral é feito de cartilagem fibrosa. São unidos pelos ligamentos longo anterior e posterior. Vou mostrar daqui a pouquinho o que é isso. E no nível torácico também é unido por ligamentos interarticulares às cabeças da costela. Também vou mostrar com calma sobre isso. Então, a gente já tem aqui um corte do disco intervertebral. A gente pode ver do que é composto. A gente é composto de placa cartilagínea terminal, placa vertebral terminal, que é essa plaquinha aqui. O anel fibroso, que é a parte mais externa, e o núcleo pulposo, que é a parte mais interna. A gente tem a placa vertebral terminal,
que vai fazer com que a força absorvida pelos discos intervertebrais seja parcialmente dissipada por essa placa. E a gente evita, assim, que uma carga excessiva passe para a parte óssea e até que também permita, evite o eventual colapso do disco intervertebral. A gente tem também o núcleo pulposo, que é a parte mais central do disco, que ele vai ser mais cartilagíneo que fibroso. Ele vai permitir a passagem de nervação, vai ser constituído pela cartilagem fibrosa, com predominância de proteoglicanas em relação às fibras colágenas, e ele também vai deformar sob pressão, para ajudar na absorção dos choques mecânicos. E também tem elevado conteúdo de água, que vai diminuir durante a idade. O anel fibroso, que é a parte mais externa, que são fibras colágenas do tipo 1. E a quantidade de colágeno vai aumentar da parte interna para externa, né, permitindo essa transição. E além de absorver choque das funções mecânicas, também tem a função de manter o núcleo no seu lugar. A gente vai ver que isso depois pode causar algum problema. Então a gente tem a função do disco vertebral como um todo. Uma das principais funções é amortecer os choques, e choque aqui variado, não só acidente, mas até o fato de andar, o fato de segurar algum peso, absorver impacto, vai ser o mais abrupto, permite o alinhamento e união das vértebras e fornecer a mobilidade, que a gente tem um GIF mostrando como ela faz isso, e aqui tem um GIF da mobilidade da coluna, de forma geral. Ainda do disco intervertebral, a gente tem alguns efeitos da carga vertical sobre a coluna, que pode ser pelo peso do próprio corpo, uma ação muscular ou ação dos ligamentos, e uma carga externa, que vai ser sustentada pela coluna. Se carregar um peso, vai ter um acidente. E o resultado, dependendo da intensidade da força e da qualidade corporal do indivíduo, pode ser a redução até permanente da altura do disco, com aumento do seu diâmetro. Então ele vai dar uma achatada por causa dessa força. Pode até deformar o osso esponjoso. Pode promover a procidência das placas vertebrais terminais para o interior dos corpos vertebrais. Então pode fazer com que aquelas placas sejam projetadas para dentro. E dependendo até da intensidade, uma artrose. A gente tem a hernia de disco, que é quando aquela parte externa do disco vertebral, o anel fibroso, ele sofre uma fissura ou se desgasta e permite que o líquido do núcleo, aquele líquido gelatinoso cheio de água, ele realize uma expansão, um abalamento do anel fibroso ou até se extravasar. E isso vai permitir um achatamento do disco, e dependendo até do local que for, da saída desse gel, pode causar dor ou não. Tem duas imagens ilustrativas para mostrar sobre o que é essa hernia de disco. A gente tem as articulações do arco vertebral, que são as articulações aqui entre os processos articulares. São articulações do tipo zigoapofisárias, a classificação da articulação. É envolvido por uma fina cápsula articular frouxa e fixada nas margens dos processos articulares das vértebras adjacentes. Vai permitir o movimento de deslizamento entre as vértebras. Então, aqui a gente tem dois GIFs demonstrando alguns movimentos que essa articulação vai permitir. Agora sobre os ligamentos, de forma geral, a gente tem diversos ligamentos na coluna. A gente vai começar com os ligamentos longitudinais. O primeiro vai ser o ligamento longitudinal anterior. Então lembra, processo espinhoso, parte posterior da coluna. Esse aqui é o ligamento longitudinal, porque está no eixo longitudinal. Anterior, porque está na face anterior. É uma faixa fibrosa bem resistente e larga. Vai estender do sacro aos tubérculos anteriores de C1. E vai ter a função de manter a estabilidade da articulação entre os corpos vertebrais e também ajudar a impedir a hiperextensão da coluna vertebral, a manter ela toda alinhadinha. O ligamento longitudinal posterior, então, anterior é esse mais largo, posterior, aqui também, ligamento posterior, é uma faixa estreita mais fraca.
Ela vai seguir dentro do canal vertebral, ao longo da face posterior dos corpos vertebrais. Então aqui, perdão, aqui seria o arco. Ela resiste pouco à hiperflexão da coluna vertebral, mas ajuda. E, sobretudo, ela vai ajudar a evitar a herniação posterior do núcleo pulposo, né? O ligamento amarelo, o ligamento flavum. Flavum é amarelo em latim, vocês podem achar isso em algum lugar. É um tecido fibroso, elástico, amarelo, largo, que vai unir as lâminas dos arcos vertebrais. Então eu trouxe uma imagem aqui do que significa. Então ela vai, a função dela é unir os arcos, né? Então a função de forma geral vai impedir a separação das lâminas, evitando normalmente a lesão dos discos intervertebrais. E eles são os ligamentos fortes que vão ajudar a preservar a curvatura normais da coluna vertebral e auxilia a endireitar a coluna após a flexão. Então é sobretudo para manter a postura anatômica da coluna. A gente tem o ligamento supraespinal, interespinal e nucal. Então eu vou mostrar aqui primeiramente. O ligamento supraespinal, que é o ligamento sobre o processo espinhoso, espinhal de espinha mesmo. Então vai ser o supraespinal. A gente tem o ligamento interespinal, que é o ligamento entre as espinhas, e na nuca, né, nas vértebras cervicais, vocês vão perceber que aqui é o ligamento interespinoso e aqui é o ligamento nucal. A diferenciação é meio difícil mesmo, mas a gente considera que entre o processo espinhoso e outro, a gente tem os ligamentos interespinosos. E serve também para dar resistência, para evitar a mudança de conformação das estruturas. A gente tem aqui os ligamentos do atlas e axis, só para mostrar primeiramente a articulação entre os dois. Uma articulação do tipo pivô ou trocoide, está mostrando o esquemático. Essa articulação permite o movimento de rotação do nosso pescoço. O processo articular vem por causa do dente do axis, com o processo do atlas. E a gente tem alguns ligamentos que promovem isso, sobretudo o ligamento, ele chama de ligamento cruzado, porque forma, desculpa, o ligamento cruciforme, porque forma essa cruz aqui, mas ele é formado na realidade do ligamento transverso, transversal, do atlas, e as fibras longitudinais, longitudinal, superior e inferior, e os ligamentos alares, que para mim parece uma asinha aqui atrás da cruz, e também na parte mais profunda da membrana tectórica, que depois eu vou mostrar o que é isso. E o ligamento do atlas, na realidade, eles são vários ligamentos, além desse aqui, e tem a função de fixar e promover a movimentação entre o C1 e crânio, as atlanto-occipitais, C1 e C2, as atlanto-axiais, e C2 e crânio, as óbito-axiais. Nas articulações atlanto-occipitais, a gente vai ter a cápsula articular da articulação, né? Lembrando que a atlanto-occipital é porque é do atlas e o osso occipital. Então a gente vai ter a cápsula articular, a gente vai ter as duas membranas, que é a membrana atlanto-occipital posterior, tá? Que é a vista posterior, e a atlanto-occipital anterior. Então na vista anterior aqui, a gente tem a membrana. Na articulação occipito-axial, a gente vai ter a membrana tectória. Se a gente seguir aqui, ó, ligamento longitudinal posterior, a gente vai chegar na membrana tectória, que é o finalzinho aqui. Os ligamentos alares, apicado do dente cruciforme. Os alares aqui, mostrei o cruciforme. Atrás são os alares. E o apical do dente fica bem no dentezinho do áxis mesmo, né? Esse ligamento da ápice do dente. A gente tem as articulações atlantoaxiais entre o atlas e o áxis, que vai ser, sobretudo, o ligamento transverso do atlas e a cápsula articular. Essa cápsula articular aqui. Agora os ligamentos costovertebrais, que vão acontecer nas vértebras torácicas. Eles vão ligar, né, como o nome diz, a costela às vértebras, tá? Observando primeiramente aqui, a gente tem os ligamentos radiados da cabeça da costela, que a costela, ao se inserir aqui na vértebra, vai parecer que vai sair vários raios, pensando aqui como uma circunferência, saem vários raios aqui. E a gente tem 3 ligamentos costotransversários, o normal, o lateral
e o superior, e o ligamento intertransversário. Tá? A gente vai partir desse ligamento aqui, costa-transversário. Tá, ó, ligamento costa-transversário, a gente só vai pegar esse aqui. Partindo do nome, né? O ligamento vai sair da costela para o processo transverso. Então, esse aqui não tem nenhum outro nome. Esse aqui vai estar mais lateral do que esse aqui. Então, por isso que ele vai chamar ligamento costa-transversário lateral. E vai ter um mais superior a eles. Então, o ligamento costa-transversário superior. Costa-transversário porque, né? Mais uma vez, é ligado da costela ao processo transverso da vértebra acima. E a gente também tem um ligamento intertransversário, que vai ser entre esse processo transverso e o processo transverso abaixo. Aqui a gente tem outra visão. Então, ligamento radiado, que parece que, se fosse uma circunferência aqui, parece que são vários raios. A gente tem o ligamento costa-transversário superior, porque aqui a gente está partindo da costela, parece que está superiormente aos outros ligamentos. O intertransversário, entre o processo transverso, e o mais lateral. Aqui a gente está na visão lateral, para poder falar alguns ligamentos, para reforçar. Então aqui a gente vai ter os ligamentos entre o atlas e o axis, tá? Aqui sendo o dente do axis. A gente tem aqui, ó, de forma longitudinal, o ligamento longitudinal anterior, sendo esse aqui, então, o posterior. E a gente pode ver aqui a membrana tectória, que é de onde vai transformar o ligamento longitudinal posterior para cá. A gente tem o ligamento flavum, que é o ligamento amarelo, que vai unir os arcos. A gente tem a cápsula articular da articulação zigopofisária, que a gente vai ter a partir de C2 em todos. A gente tem o ligamento nucal e o ligamento interespinhoso. O interespinhoso são entre os processos espinhosos, e o nucal a gente pode considerar que vai ser o resto até C7. Né? A gente pode ver que como o processo espinhoso de C7 é muito mais protuberante do que os outros. A gente tem aqui o ligamento atlantoaxial posterior. E de forma geral, só para ter outra visão sobre isso. A gente aqui tem agora a articulação lombosacral, que vai ser entre a quinta vértebra lombar e o osso sacro. Esse osso da pelve aqui. É a articulação do tipo sínfise, vai destacar os ligamentos iliolombares. Então, ligamento que parte do ilho até a vértebra lombar. Agora, na articulação sacroiliaca, que vai ser entre o osso sacro e o osso ilho, que faz parte da pelve, a gente tem aqui na vista anterior. A gente consegue ver o ligamento sacroiliaco anterior, e na vista posterior a gente vê o ligamento sacroiliaco posterior, né, que o ligamento vai do sacro para o ilho. A gente também tem o ligamento sacroespinal, que vai do sacro ao processo espinhal. A gente também tem o ligamento sacrotuberal, que ele é mais descendente, vai para o tubérculo aqui. Na vista posterior a gente também consegue ver o ligamento sacrotuberal e o ligamento sacroespinal. Irrigação, de forma geral, irrigação é feita de artérias segmentares, as artérias intercosteiais posteriores, subcostal, lombar, ilho-lombar e sacral, nas regiões torácica, lombar e sacral da coluna. Eles têm origem na aorta, exceto aquelas na região cervical e a artéria ilho-lombar. O sangue venoso drenado. O sangue venoso é drenado por veias vertebrais para os plexos venosos vertebrais. E as veias basivertebrais drenam os corpos vertebrais e desembocam no plexo venoso vertebral interno. Os dois plexos venosos vertebrais drenam para as veias intervertebrais. Aqui estão referências. Muito obrigado e bom estudo.